Paz e graça aos seminaristas do Seminário Teológico Batista da Família. Eu sou o pastor Luiz Alberto e hoje iremos iniciar o estudo do panorama do Novo Testamento. Nós já encerramos o estudo do panorama do Antigo Testamento, onde nós passamos por diversos livros do Antigo Testamento e, consequentemente, iremos falar do panorama do Novo Testamento. A introdução nos diz que, ao término do Antigo Testamento, com seu último profeta canônico, que foi Malaquias, houve um período de 400 anos. Esse período é chamado de período interbíblico. E durante esses anos, houve uma grande produção de literatura. Porém, essas literaturas, elas não entraram no cânon sagrado dos protestantes. Algumas, num total de 7 livros apócrifos, entraram no cânon da Igreja Católica, ratificado no Concílio de Trento, ou melhor, Concílio de Trento. Bom, alguns estudiosos chamam esse período de silêncio profético, no qual Deus ele não levantou nenhum profeta que pudesse falar em seu nome. O profeta que surge após os 400 anos de silêncio profético foi João Batista, que veio como precursor do Senhor Jesus, ou seja, ele veio para preparar o caminho para o Mestre e foi considerado o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento. Logo após João Batista, Jesus veio para implantar o reino, iniciando então a nova aliança. Então o que nós temos aqui é o seguinte: Malaquias foi o último profeta canônico da Bíblia protestante. E passaram 400 anos de silêncio profético, ou seja, Deus não falou com nenhum homem, Deus não revelou a nenhum profeta as suas intenções, a sua palavra de forma inspirada. Após esse período veio o profeta João Batista, e esse profeta ele veio para aplainar as veredas do Senhor Jesus. Ele veio para ser o precursor do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus pudesse iniciar a implantação do reino de Deus. E João Batista, ele tinha uma pregação que era arrependei-vos. E ele pregava o batismo de arrependimento. O Novo Testamento, ele se inicia com a narrativa do livro de Mateus. Isso não quer dizer que Mateus foi o primeiro livro a ser escrito, mas mantém a posição inicial no compêndio do Novo Testamento. O Novo Testamento ele contém 27 livros que vão de Mateus até Apocalipse, revelando a fascinante história de Jesus, os Evangelhos, posteriormente o livro histórico Atos dos Apóstolos, depois vem as epístolas eclesiásticas, depois vem as epístolas pastorais, depois vem as epístolas gerais e, por fim, o livro profético que é o Apocalipse. Bom, continuando falando dos evangelhos. Os evangelhos, eles tratam a biografia do Senhor Jesus Cristo. Relata a respeito da obra de Jesus, sua encarnação, morte e ressurreição.
Esses três elementos, encarnação, morte e ressurreição, são os pontos mais importantes da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu pelos nossos pecados. A morte dele foi uma morte vicária, a morte substitutiva, que perdoou os pecados de todo aquele que crê. E posteriormente a ressurreição. A ressurreição é aquele momento que o Senhor Jesus, ele vence a morte. Ele ficou ali no sepulcro e ele ressuscitou. E com esse fato dele ter ressuscitado, serve para nós como garantia, como igreja, que um dia também nós ressuscitaremos, estaremos juntamente com ele, com o Senhor Jesus Cristo. Bom, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. As narrativas são semelhantes, porém, a partir de pontos de vista diferentes dos mesmos fatos relacionados ao ministério de Jesus. Bom, aqui cada um dos evangelistas, dos três primeiros, dos evangelistas, eles narraram os fatos parecidos, os fatos correlatos, porém, cada um narrou de sua própria ótica, da sua própria visão. Mas em momento algum, os três primeiros evangelistas sinóticos, eles se contradizeram, e sim se completaram através de suas narrativas. Já o Evangelho segundo João tem uma descrição um pouco diferente dos outros três primeiros, pelo fato de ter sido escrito depois, e ele pôde relatar obras de Jesus numa perspectiva diferente. Ele apresentou o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Mateus, só para dar uma recordada, Mateus ele apresentou o Senhor Jesus como Rei dos judeus, o Messias prometido no Antigo Testamento, ao qual as profecias viriam se cumprir em Jesus. O Marcos, ele apresentou o Senhor Jesus como servo e apresentou também o Senhor Jesus como um dinamismo muito grande. O Senhor Jesus, ele saindo de um lado para o outro, fazendo curas, pregando a palavra, porque o evangelista Marcos, ele escreveu para os romanos. Os romanos eram um povo muito prático e não cabia ali, assim como Mateus escreveu para os judeus, não cabia a Marcos escrever ensinamentos teóricos, e sim práticas. E Lucas, ele apresentou o Senhor Jesus na sua humanidade perfeita como Filho do Homem. Bom, a palavra evangelho é de origem grega e significa boas novas. Jesus veio para salvar a humanidade através de seu sacrifício. Isso, com certeza, é uma boa nova. E o Senhor Jesus, ele veio pregar esse evangelho. Mais uma vez, enfatizando, de origem grega. Bom, na próxima aula, nós iremos iniciar cada um dos evangelhos separadamente. O primeiro que nós vamos estudar será o de Mateus, o segundo será o Marcos, depois Lucas e depois João. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.